Bom dia, boa tarde e boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Estamos mais uma vez unidos aqui para escutarmos a palavra de Deus, para rezar, não é? Primeiro rezar, escutar a palavra de Deus, refletir sobre ela e se sentir orientado e formado para sair daqui e cumprir a nossa missão. Obrigado a você que está nos acompanhando através através do carro, no celular, no carro. Muita gente tem me dito: olha, Rubens, quando eu saio de casa de manhãzinha para trabalhar, já toco aqui e já escuto o evangelho. Escuto o seu, depois escuto de uma pessoa, outra pessoa, mas isso é uma bênção de Deus para nós. Porque eu sei que você está se formando, você está se evangelizando, eu sei que você está mudando muitas vezes até determinados conceitos da vida. Porque o mundo, ele nos ensina muita coisa errada, não é? Mas Jesus ensina o que é correto, o que é certo. E a gente, muitas vezes, sabendo distinguir o errado do certo, quando a gente, na hora de escolher, a gente escolhe o certo. Fique certo disso. E quando você escolhe o certo, ou seja, a atitude correta, a maneira correta de agir, a maneira correta de pensar, quando você escolhe essa forma correta de você viver, com certeza você está no caminho da salvação. Com certeza você vai atingir esta salvação na plenitude do tempo, ou seja, quando estiver pleno. Na plenitude do tempo Jesus veio. Quando você estiver pleno do conhecimento, com certeza Jesus vai tomar conta de todo o seu ser. Isso é uma beleza. A gente não tem ideia nem noção da riqueza que isso traz para cada um de nós. Não somente para nós pessoalmente, mas para aqueles que estão ao nosso redor, nossas famílias, né? As pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, que vivem conosco, elas também ganham, porque elas vão ter a referência de Jesus Cristo através de nós. Não que nós sejamos bons, mas que a gente encontra um caminho, vive com esse testemunho e as pessoas passam a copiar. Isso é uma bênção de Deus, não pode ser diferente, né? Não posso achar isso ruim de forma nenhuma, nem considerar que isso venha nos prejudicar, não é verdade? Então eu quero convidar você para fazer uma oração junto comigo, logo em seguida a leitura do Evangelho e a reflexão. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos juntos?
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se à barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundaram. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro se assustou. Jesus disse para Pedro: avança para águas mais profundas, pesca ali. Assim fizeram e pescaram quantidade extraordinária de peixes. E aí, Pedro, vendo tudo aquilo acontecer, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro declarou já naquele momento toda a sua entrega, toda a sua devoção, todo o conhecimento do que estava acontecendo, todo o conhecimento do que ele era pecador, todo o conhecimento até da própria necessidade de eles afastando-se de Jesus, ou Jesus afastando-se dele, ele ter a necessidade de depois ir se aproximar. Por isso ele disse: Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus entende toda a doação de Pedro. E aí um parêntese, esse entendimento de Pedro, essa doação de Pedro, essa entrega de Pedro, isso se refere a cada um de nós. Por isso que Pedro foi o primeiro Papa, porque Pedro representava todos nós. Um lado bom, um lado difícil, um lado mais fácil, um lado ruim, outro lado bom. Pedro é cada um de nós, é o primeiro Papa. E aí, claro, Jesus vendo tudo isso, disse: olha, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Ou seja, de hoje em diante será evangelizador. Pedro e os demais, não é? Evangelizador, pescador de homens. Quantas vezes você foi chamado por Deus para ir evangelizar, como Pedro foi aqui agora, como os outros discípulos, os filhos de Zebedeu, foram aqui agora. Quantas vezes você foi chamado para evangelizar e assumiu: quero sim, eu vou, e foi. Quantas pessoas você já evangelizou? Que bom, difícil de dizer, não é? Que bom que nós não temos como calcular, mas o importante é que nós venhamos a evangelizar, porque essa é a missão de cada um de nós cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Meu beijo,
a minha amizade e até amanhã no nosso Fé e Vida. Bom dia!